Estava estranhando porque parecia que vocês estavam falando comigo. Deixa eu configurar agora aqui. Pronto. Agora alguém me dá um oi, por gentileza? Agora sim. Boa noite, gente. Tava estranhando que tava muito silêncio. Ok, então. Pessoal, vocês chegaram a concluir as atividades ou sinceramente não? Tranquilo. Perfeito, sem problema, pessoal. A gente, sinceramente, a gente consegue conciliar isso aí, colocar na data de hoje. Vou abrir os últimos slides então da aula passada para a gente seguir então da onde nós paramos ontem. Perfeito, gente. O que a gente concluiu a questão 6, corrigimos a questão 6, inclusive. E agora nós precisamos fazer a questão 7. Então, qual é a questão 7? No mês de setembro de 2010 foi iniciada a produção de 1.500 unidades de um determinado produto. Ao final do mês, 1.200 unidades estavam totalmente concluídas e restaram 300 unidades em processo. O percentual de conclusão das unidades em processo é de 65%. O custo de produto acabado do período foi de R$558 mil. E o custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo são, respectivamente, essa é a questão. Então, nós precisamos calcular na questão 7 custo do produto acabado e custo de produção dos produtos em processo, ok? Então, vamos lá, galera. A gente vai utilizar as nossas fórmulas e calcular, então, o que se pede na questão 7. As fórmulas estão no slide 20 e aqui, nesse slide 27. Vamos lá, dar um tempinho para vocês. Daqui a pouco a gente faz a correção então da questão 7.
Na verdade, eu estava fazendo agora aqui e percebi que na verdade a gente não vai usar aquelas formas. Nesse momento a gente vai usar um pouco de lógica, tá? Observem que temos 1.200, temos 300 unidades que iniciaram, mas não terminaram, e a gente tem um custo total de produção. Ok? Então a gente vai usar o conceito de equivalente de produção. Quanto que representa essas 1.500 unidades, sendo 1.200 unidades terminadas, iniciadas e terminadas, e 300 unidades com grau de acabamento de 65%. Vamos ver se alguém chega ao resultado. Ok, pessoal, terminaram? Alguém conseguiu chegar a um resultado? Ok, sem problemas. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Então, a questão 7 é a primeira tendência nossa, até inclusive no enunciado eu acabei pensando em realizar ela pela fórmula, mas ao tentar colocar na fórmula eu identifiquei que havia aqui o conceito de grau de acabamento, ou seja, equivalente de produção. O que é o conceito de equivalente de produção? Quando a gente vai custear um produto que ele está na metade do processo, a gente precisa fazer essa ponderação, tá?
E essa ponderação do que está em processo é justamente chamada de equivalente de produção, ok? Ou produção equivalente. Então, o primeiro passo é calcular quanto que um produto em processo representa ponderadamente ao seu grau de acabamento. Ou seja, a gente vai pegar os 300 unidades que estão em processo e multiplicar por 65%, que é o grau de acabamento dela. Então a gente tem aqui o equivalente em acabado. 300 vezes 65% dá 195 unidades. Ou seja, nós conseguiríamos terminar, se colocasse todos os esforços nossos em 195 unidades, nós teríamos entregue elas completamente. Ou seja, teríamos conseguido terminar essas unidades. Então esse é o conceito de equivalência em acabado, equivalente de produção. Quanto que você, se fosse para iniciar e terminar a produção dentro do mês, quantas unidades você conseguiria com aqueles esforços. Então você faz a ponderação do que ficou em processo com o grau de acabamento que se obteve. Então 300 reais, que era o que estava, 300 unidades, que era o que estava em processo, vezes 65% de acabamento, dá 195 unidades de equivalência. A produção equivalente então seria as 1.200 unidades efetivamente acabadas, mais 195 da produção equivalente, né, das unidades que equivaliam às 300 com graus de 65% de acabamento. Então, 1.200 mais 195, temos 1.395 unidades, ok? Daí sim, a gente vai identificar o custo unitário. 558 mil é o custo total do mês. 558 dividido por 1.395, nós temos um custo unitário de R$400 por unidade, obviamente. Então, agora fica fácil. Agora é só eu multiplicar a minha quantidade pelo meu custo unitário. Mas lembrando sempre que eu vou usar a questão do processo, eu vou utilizar o meu equivalente em acabado, que seria então 195. 195 vezes 400, 78 mil. Não entendi, professor. Não significa que tem 195 unidades, significa que tem 300 unidades em grau de acabamento de 65%, o que equivale a 195 unidades acabadas. Por isso que o estoque final de produto em processo, eu vou utilizar os 195 vezes 400, tá? E o estoque final em produto acabado, daí esse é mais fácil, 1.200 unidades vezes 400, que é o custo unitário, nós temos 480 mil unidades. Tranquilo, pessoal? Compreenderam? Posso explicar de novo se necessário for, não tem problema. Claro. Certo. É que daí é o sistema de acumulação, inclusive a gente vai ver hoje. Daí é semelhante a isso. Você vai colocar o custo por ordem no caso, né? Então, que representa 50% da obra. E daí você tem uma estimativa de quanto ainda você vai alocar. Mas você pode, se você tem que fechar o balanço, por exemplo, o balanço patrimonial e tem obra em curso, em andamento, você vai justamente jogar a proporção dela que está em acabamento ali para o custo, né? Então você vai, se você não tem a separação do que efetivamente foi gasto ainda, você vai fazer a proporção pelo equivalente de produção. Só que normalmente na construção civil você faz o sistema de acumulação por ordem, ou seja, você sabe efetivamente o quanto que já foi para aquela obra, e daí você lança tudo aquilo que foi destinado. Até a gente trouxe um exercício bem desse sistema hoje. Então a gente colocaria no balanço estoque de obras em andamento, por exemplo, o valor total daquela ordem, o valor total daquele empreendimento, ok? Se você não tiver esse controle, daí você faria proporcional ao que se espera estar executado, exatamente.
ok? Mas normalmente esse sistema aqui é o sistema por processo, que você não tem separação por ordem, enquanto que na construção civil normalmente é utilizado o sistema de acumulação por ordem ou por encomenda, que você vai acumulando os custos de cada obra separadamente e não conjuntamente. Ok, a questão 8. Opa. A questão 8, os valores a seguir foram extraídos dos registros contábeis da empresa industrial Sobradinho Limitada. Matéria-prima consumida, mão de obra direta, mão de obra indireta, energia elétrica, seguro da fábrica, depreciação das máquinas, frete pago para produtos vendidos, ok? Com base nos dados apresentados, calcule o valor do custo de transformação. Essa é fácil. O que é custo de transformação? Para a gente ganhar tempo, a gente vai fazer isso ao vivo. A gente não precisa esperar vocês fazerem nesse caso. Matéria-prima consumida é custo de transformação? Sim ou não? Ontem vocês estavam mais falantes e meu fone está ligado nesse momento. Custo de então, aula de custo na sexta-feira é a melhor coisa que tem. Então tá bom. Matéria-prima consumida, custo de transformação, sim ou não? Não tem. Exatamente, não é um custo de transformação, é um custo direto, é um custo primário que a gente chama, né? Então não é. E mão de obra direta é um custo de transformação? Vou dar uma dica para vocês. É primário sim. E é custo de transformação também. Custo de transformação, gente, sinceramente, não tem muito erro, tá? Vocês têm que pensar assim, ó. No conceito dele já é custo de transformação. É o custo que você tem para transformar a matéria-prima em produto final. Você precisa da mão de obra para transformar em produto final. A única coisa que não entra no custo de transformação, basicamente, de custos, é o que é material direto. Porque é aquilo justamente que você está transformando. Aquele é o objeto de transformação. Então, o custo de transformação são a mão de obra e todos os outros custos indiretos. A mão de obra indireta é um custo de transformação? Sim. Energia elétrica é um custo de transformação? Seguro da fábrica é um custo de transformação? Depreciação das máquinas é um custo de transformação? É das máquinas, mas as máquinas não transformam a matéria-prima? É sim, exatamente. E o frete pago sobre vendas? Vamos lá. Argumentem, pessoal, argumentem. A resposta. Isso, Luiz, exatamente. Frete sobre vendas é despesa. Ok. E se fosse frete sobre compra de matéria-prima? Não é um custo de transformação, porque ele é da matéria-prima. A matéria-prima não é custo de transformação, ela é um custo primário. Todo o custo que envolve a chegada do material, assim como a gente discutiu na aula passada, ontem no caso,
sobre os ativos, as máquinas, que todo o seguro, o frete para chegar a essas máquinas entra como custo daquele produto, a mesma coisa se refere à matéria-prima. Então o frete de trazer a matéria-prima até a empresa, ele é um custo ligado à matéria-prima. Então ele não é um custo de transformação, ok? Ele é o custo primário. Exatamente. Ele entra no valor do estoque, inclusive. Ok. Agora mais uma de classificação. Questão 9. Questão 9. Opa, perdão. Com base no quadro abaixo, que eu tenho lá na planilha também, a gente vai identificar o que é custo indireto, o que é custo direto, o que é custo de transformação, o que é custo fixo, o que é variável, e se forem produzidas 2.000 unidades, qual é o custo por unidade, e se forem 1.820, qual é o custo por unidade. Ok. Vamos lá. A iluminação da fábrica é um custo indireto ou é direto? Vamos eliminando assim já. É um custo indireto ou é um custo direto? Eu consigo dizer quanto de iluminação tem num produto? Para a fabricação de um produto? Não, né? A gente vai ter que criar um rateio. A gente vai, a área para a produção desse produto é 20% da área total. Vou jogar 20% do custo de iluminação para esse produto. Mas eu tenho então que colocar um custo, um critério de rateio. Ou seja, ele é um custo indireto. Ele é um custo de transformação? Sim ou não? Sim, exatamente. Ele é fixo ou variável? É fixo, ok? Como que eu sei que se é fixo ou variável? Se eu tenho uma produção normal de 2.000 unidades, eu fabriquei 1.500, vai diminuir a minha conta de iluminação especificamente? Não. Então ele é fixo. Depreciação da fábrica pelo método linear, para deixar mais claro. É um custo indireto ou um custo direto? Indireto. Perfeito, Luiz. É um custo de transformação? Sim, também, exatamente. Vou deixar o chat aqui aberto já para acompanhar melhor. Ele é fixo ou variável? Depreciação da fábrica. Luiz matou ali, é fixo, tá? Em que circunstância a depreciação poderia ser variável? Se não fosse linear, se fosse por utilização, né? Se bem que aqui a gente falou depreciação da fábrica, eu estava pensando nas máquinas da fábrica, não da fábrica propriamente dito, né? Então, se fosse por hora, se fosse, por exemplo, por horas de exaustão, tá tranquilo, Luiz, sem problema. O importante é participar. O meu também tava com problema, não sei se reparou. Problema de usuário. Ok? Limpeza geral da fábrica. Aqui é tudo custo, tá, gente? Então é tudo custo. Vamos considerar tudo custo. Não tem pegadinha de despesa, tá? Só pra deixar claro. Limpeza geral da fábrica. É um custo direto ou indireto? Indireto. É de transformação? Sim.
É fixo ou variável? É fixo. Não tem. Talvez semifixo. Talvez semifixo. Por isso, por essas razões, a gente não utiliza muito o conceito, como eu falei, de semifixo ou variável. Algumas literaturas nem trazem esses conceitos, porque o fixo ele já entende-se que é dentro de determinado período. Se vocês olharem o conceito, a gente já traz que ele é fixo dentro de determinado período ou determinado nível de atividade, né? Então, mas boa a observação, que poderia ser um semifixo. A mão de obra direta é indireta ou direta? Direta, né? E é um custo de transformação? Sim. Não. É também. É primário também. Lembra que o primário, a mão de obra direta é primário e de transformação, porque é justamente você utiliza ela também para transformar a matéria-prima em produto final. E ela é fixa ou variável? Independente da maneira que você paga o cara. Mão de obra direta não é salário, perfeito? Mão de obra direta é justamente o cálculo do salário em função da sua mão de obra direta, do seu trabalho, tá? Mesmo que você pague ele mensal, a mão de obra direta não é o salário dele. É justamente o cálculo de quanto que você paga por hora, mesmo que você paga mensal, para ele, ok? Isso gera bastante confusão, porque principalmente a gente que maior parte das pessoas trabalham como mensalistas, né? Ah, mas o salário não muda. Não, ok, mas mão de obra direta não é salário. É uma equação, vamos dizer assim, é o resultado da divisão do salário base com não só o salário base, perdão, não é só o salário base, é salário, encargos, taxa de eficiência, por exemplo, você nunca calcula só que ele vai trabalhar 100%, você calcula 85% normalmente, para você identificar qual é o custo de fato de uma hora trabalhada dele. Isso é mão de obra direta, tá, gente? Não confunda mão de obra direta com salário. Salário é uma das variáveis que afetam a mão de obra direta. Seguro da fábrica é indireto ou direto? Indireto. É de transformação? Sim. É fixo ou variável? Fixo. O aluguel da fábrica, indireto ou direto? Indireto. Transformação? Fixo ou variável? Perfeito. Gerência do departamento, indireto ou direto? Indireto. Não, indireto, tá? Por que indireto, Josi? Porque o gerente ele não produz nada. ele envolve a equipe, ele motiva a equipe. Nossa, meu professor disse que gerente não produz nada. De fato não produz. Mas de fato ele não produz, ele não está envolvido no processo, ele está envolvido na produção, mas não tem contato com o produto, vamos dizer assim, né? Então ele está lidando com as pessoas e não com o objeto da atividade. Então ele é um indireto. Custo de transformação? Sim. Todo custo indireto ele vai ser de transformação, ok? Todo custo indireto necessariamente ele vai ser de transformação. Fixo ou variável? Exatamente, é fixo e ainda com detalhe de ser semifixo. Perfeito. Pegou esse conceito, hein, Gabriel? Muito legal. Material direto. É custo indireto ou direto? Direto. É custo de transformação? Não. É um custo fixo ou variável? Variável. Quanto mais eu produzir, mais materiais eu vou precisar, na mesma proporção. Seguro das máquinas da fábrica. Indireto ou direto?
Indireto. Custo de transformação? Sim. Custo fixo ou variável? Fixo. Combustíveis de acionamento de máquinas, indireto ou direto? Alguém discorda? Alguém concorda? É in... Mas não é. É indireto, galera. Por que ele é indireto? Ok, a gente vai acionar as máquinas para eles produzirem. Só que eu não tenho uma relação de quanto tempo. Ainda ele coloca a palavra acionamento para deixar ainda mais legal o negócio. Não quer dizer que, por exemplo, se eu ligar a máquina uma vez, eu posso produzir o dia inteiro ou posso produzir por meia hora. O custo de acionamento da máquina vai ser o mesmo, porque é só de acionamento, né? Não é nem de... eu não consigo dizer quanto que aquele combustível vai me gerar de produto. Ele só acionou a máquina. Ainda que fosse o combustível de uma máquina não só para acionamento, para ela trabalhar o tempo todo mesmo, né? Se ela produzir mais de um produto, eu também já não sei dizer quanto que é de participação dela em cada um dos produtos. Se eu utilizar um pouco mais de um produto, na mesma máquina. Então eu não consigo ter uma unidade de medida, eu não consigo dizer, para produzir 500 unidades dessa máquina, do produto final dessa máquina, eu preciso de tantos litros de combustível. Eu não tenho essa proporção, eu não tenho essa unidade de medida específica, tá? Por isso que ela é indireta. Igual a luz. Exatamente. Mesma linha de raciocínio. Então, é um custo de transformação? Sim. E agora? É fixo ou variável? Perfeito. 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 É perfeito. Eu vou até mudar a palavra aqui, ó. De acionamento para a gente demonstrar uma situação que é maior. 95% dos custos indiretos são fixos. Então, a gente consegue dar um monte de exemplo de indireto que é fixo, mas são poucos os exemplos de custo indireto que são variáveis, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, combustíveis de acionamento, só para a gente colocar ele como variável. Combustíveis de operação. Pronto. Para a gente colocar ele como um exemplo variável. Ele é indireto porque de qualquer forma a gente não vai conseguir identificar quanto desse combustível foi utilizado para cada um dos produtos, mas a gente sabe que quanto mais eu produzir, maior vai ser o consumo desse combustível. Perfeito? Então eu mudei aqui justamente para a gente ter esse exemplo, tá? De acionamento ele seria fixo, mas o Gabriel trouxe uma questão ali bem certinha. Um outro exemplo de custo indireto variável, lembra que eu falei ontem das colas para fórmica de empresa, de carteira? Então tem uma carteira, você vai utilizar a cola para colar a fórmica nela. Então, a menos que você tenha bisnagas separadas para cada carteira utilizar uma daquelas, você vai ter uma lata, provavelmente, e você vai passar com um pincel, com uma brocha, com um rolo, qualquer coisa, a cola. Ela também é um custo indireto, porque você não tem a precisão de dizer quantos ml de cola ou quantos litros de cola vai para cada carteira, mas você sabe que ela é variável, ok? Então, é mais um exemplo interessante que é um custo indireto, só que variável. São poucos, tá, gente? Bem poucos mesmo. Ok, agora então a gente consegue iniciar a nossa aula de hoje. Alguma dúvida sobre essas questões? Não? Restrito somente pessoas adicionadas por...
qualquer pessoa, só mudar aqui, qualquer pessoa com link pode ver, copiar link. Ok, gente. Aqui então vou liberar para vocês essa planilha, aula 1, primeira abinha aqui, e aqui em cima tem o vídeo que já subi da aula de ontem, tá? Então vou mandar aqui no chat para vocês e no WhatsApp também.